O caminho para você acessar o som divino, o som de Deus está dentro de você e não fora. E você pode usar o seu corpo para se sintonizar nesta frequência. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Para muitas tradições, tudo começou com um som. Se formos olhar por ponto de vista científico, tudo, até mesmo a matéria, possui uma determinada vibração. Quando você olha para um objeto inanimado, um objeto denso, um objeto material, duro, talvez você pense: uau, como aquela rocha pode, na sua estrutura atômica mais básica, estar vibrando? Como isso é possível? Ela não está se movendo, é uma pedra. Como que aquela bigorna ou aquela barra de aço pode estar vibrando? Ela não está vibrando, ela não está se movendo. Mas mesmo a matéria densa, ela também está vibrando numa determinada frequência. Só que numa vibração, numa frequência tão densa, tão baixa, que ela se torna um material pesado, denso e sólido. Quando estudamos a física quântica, na visão mais científica mesmo da coisa, não na visão espiritual, não na visão esotérica da coisa, mas na visão mesmo física. Tudo no universo possui um determinado nível de vibração. As partículas, na sua estrutura atômica mais básica, na sua densidade atômica mais básica, é pura vibração. Os átomos, eles estão vibrando, eles estão em movimento. E através de suas ligações, eles estão formando a matéria como nós vemos e reconhecemos. Então, a vibração é o som. Se tudo vibra e o som é vibração, a vibração também é o som. É engraçado que muitas tradições, a música, o som, foi como um presente dado pelos deuses para dar forma à própria criação. Outras tradições ou mitos ancestrais falam que o próprio princípio primordial, criador de todas as coisas, foi o som. Quando nós olhamos dentro das mais diferentes tradições, até no próprio cristianismo, o judaísmo fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo é o quê? É uma palavra. Uma palavra é um som com um significado específico. Então, o que será esse tal desse som de Deus? E como nós podemos acessar o som de Deus? O que é isso? E o que eu quero dizer com isso? Pois é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre este som que está na natureza, que está em tudo e em todos, em toda a existência. Este som que não está lá fora, também está, mas está dentro de nós. Está dentro de nós. Agora, uma coisa que a gente precisa observar, tá? Hoje eu vou ensinar uma meditação, uma forma de você utilizar o som e a vibração para liberar o caminho, os canais, limpar, desbloquear os canais para que você encontre o som divino dentro de você. Então, se você está esperando essa coisa corporificada, materializada, personificada e aterrada, né, que é um som único, divino, espera aí, não é bem assim. Porque, na verdade, o som divino ou o som de Deus é o silêncio. A gente só consegue ouvi-lo em silêncio. E para ouvi-lo em silêncio, precisamos abrir os caminhos para obter um canal de conexão claro
e direto com essa fonte de todo ser. Se você ainda estiver esperando por uma entidade ou um ser que vem lá de fora, ou que está lá no céu, em outro lugar, ou dentro do templo, esse é o atalho mais rápido para você se distanciar do divino que habita dentro de você. Então, se você está buscando o divino, ou a iluminação, a inspiração, despertar em algo fora de você, perceba que não é lá fora, mas sim aqui dentro que você deve procurar. E o som do divino, do Deus, do Criador do universo, você só pode ouvi-lo quando você consegue fazer a sua mente ficar em silêncio. Quando você consegue fazer-se estar neste estado de paz, equilíbrio e equanimidade. Só que o que é muito curioso, e muitas pessoas não sabem, é que o caminho para o divino é um caminho que precisa ser trilhado através do nosso corpo. Como assim, Gabriel? Não faz sentido o que você está falando. Vamos lá então. Você veio para esta terra dotado de um corpo sagrado, um templo, um santuário do espírito que deu vida à vida neste corpo no qual você está vivendo. Este corpo é como se fosse um instrumento de sopro, por onde você pode tocar um belo e lindo som, assim como também se este corpo estiver desafinado, como um instrumento de sopro, ele não vai tocar um belo e inspirador som. Através deste seu corpo sagrado, você está dentro de uma nave espacial. Uma nave espacial que, em existência após existência, está te permitindo estar alinhado com a agenda principal da tua alma, que é a agenda e a jornada de evolução, de aprendizado, de crescimento. Seja este crescimento através dos obstáculos, do caminho espinhoso, das dores, das dificuldades e adversidades, ou o caminho através do amor, da inspiração, de um estado de graça. Você pode aprender pelo estado de amor ou pelo estado de dor. No entanto, enquanto você não encara, não reconhece esse seu corpo como um instrumento sagrado do teu espírito e um caminho de acesso à consciência suprema, você está vivendo uma forma de espiritualidade despersonificada da sua própria essência, porque você escolheu vir para a Terra com este corpo. E neste corpo está a morada deste seu infinito, eterno espírito, este seu imortal espírito. Quando eu digo isso, é porque o caminho para você acessar o som divino, o som de Deus está dentro de você e não fora. E você pode usar o seu corpo para se sintonizar nesta frequência. E aí a gente não pode falar disso sem falar dos nossos centros energéticos, os nossos chakras. Os nossos chakras, cada um deles, vibram numa determinada frequência, numa determinada vibração. O nível de frequência, de alinhamento perfeito do meu chakra é diferente do seu. Falando de forma metafórica, se o seu chakra básico, para estar na perfeita harmonia e equilíbrio, precisaria estar, sei lá, estou usando um exemplo, está em 320 Hz de vibração, o meu não seria o mesmo, porque os corpos são diferentes, as energias também são diferentes. O conteúdo vibracional, consequentemente, de cada corpo, de cada ser também é diferente, é muito individual. Então, o equilíbrio no ritmo e no nível, na harmonia perfeita de cada chakra, para você, é diferente do meu.
Cada um de nós possui aquela sintonia fina, perfeita, única e individual, pelo qual o universo nos reconhece em nossa essência. E por que eu estou falando isso? Porque quando você busca esta sintonia perfeita de alinhamento entre cada um dos chakras, é como se você estivesse abrindo um canal, um caminho para comungar com o divino. E aí, várias tradições ao longo de todas as eras, em diferentes lugares, tribos, povos, culturas, civilizações, sempre tiveram, de uma forma direta ou indireta, esta base da importância do teu alinhamento com o teu centro, com o teu ponto de equilíbrio, de você estar nesse estado como muitos chamam de stillness, este estado de perfeito equilíbrio, de perfeita sintonia para conseguir acessar estados elevados de consciência e obter inspiração, intuição, conexão direto com a fonte de todo ser, este que só habita no silêncio. Então, falando de uma forma bem simplória, se sua mente está cheia das merdas, das preocupações do seu dia a dia, se seu coração está cheio dos rancores, das dores, das decepções, dos traumas, das frustrações, se o seu chakra base está cheio da solidão, do abandono, da rejeição, do trauma, você não está com o seu instrumento alinhado para que o sopro divino flua através do seu corpo e empurre, eleve a sua consciência para estados elevados de conexão direto com o divino. E a afinação de cada corda desse seu corpo lindo, maravilhoso e sagrado é diferente para você. A afinação perfeita de cada corda desse seu corpo sagrado é único, individual para você. Então, quando nós enxergamos esse corpo como um instrumento de expansão da nossa consciência, um instrumento, uma nave espacial, um templo, um santuário de elevação da nossa alma, de evolução da nossa consciência, um verdadeiro instrumento de despertar e iluminação. E cada chakra deste é como se fosse um instrumento de corda, onde cada corda possui uma afinação perfeita, cada chakra seu possui uma afinação perfeita. Se você pega um instrumento como um violino aqui que eu tenho atrás, ou esses outros instrumentos de corda que eu tenho aqui, o violão, o ukulele, se a corda fica frouxa demais, não faz som. Se a corda fica apertada demais, ela arrebenta. Cada corda ela possui uma afinação fina, sutil, perfeita. A corda Lá tem o som que ressoa com Lá. Quando você afina ela naquele nível sutil do Lá, ela emite um som perfeito e afinado. Cada chakra seu possui um potencial de energia. A energia que permeia o cosmos, o espaço ao nosso redor, tudo o que vemos e todo o nosso entorno, ela circula pelo nosso corpo num efeito chamado campo de Torus. O que é o campo de Torus? A energia ela fica circulando, saindo pelo topo da sua cabeça e entrando pela base do seu ser. Ela sai pelo topo da sua cabeça, circunda o seu corpo e entra pela base do seu ser. O que é a base do seu ser? Seu chakra básico. O que é o topo da sua cabeça? É o seu chakra coronário. É o chakra da coroa. O Svadhisthana chakra. E o chakra da base da sua coluna é o Muladhara chakra. Esses chakras, um recebe a energia, o outro libera a energia. E como no processo de polaridade de uma pilha,
onde você precisa de energia entrando, circulando e saindo para que haja corrente elétrica no aparelho que você está usando. Esse celular, o princípio, a bateria é o mesmo. Precisa ter um polo por onde a energia circula, entra, para que haja corrente elétrica, haja vida, haja energia nesse celular, nesse computador, nessa qualquer coisa que você esteja assistindo essa live neste momento. Sem o circuito de energia, sem a corrente de energia, não há força, não há vida no teu aparelho. Ele fica descarregado, apagado. Assim é com o seu corpo. Só que conforme o celular vai ficando velho, a bateria vai descarregando mais rápido. Ou então, dependendo do celular, chega um ponto que ele não carrega mais como carregava rápido antigamente. Isso ocorre da mesma maneira com o nosso corpo. Quando você chega nessa vida, você vem com aquele corpinho pequenininho, sem crenças, sem traumas, sem dores, sem sofrimento. A vida vai se desenrolando como num processo natural, onde tudo que acontece é para nos fazer felizes ou para nos ensinar algo. Quando algo não nos faz felizes, nós aprendemos muito com aquilo, mesmo que aquilo doa. Mesmo que aquilo doa, você aprende muito com aquilo. No entanto, esses aprendizados dolorosos, eles vão formando fissuras, máculas, vão desfragmentando a nossa alma. Essas fissuras, elas se representam no nosso corpo etéreo ou no nosso corpo sutil, na nossa alma, no nosso espírito, chame como você quiser, como bloqueios em cada um dos chakras que temos espalhados pelos nossos corpos. Se você sofreu a rejeição na tua infância, se você sofreu o abandono, você tem um bloqueio ali no seu chakra raiz. Se você sofreu algum abuso de ordem emocional ou até físico e sexual, você vai gerando bloqueios no seu chakra sexual. Se você sofreu com algum tipo de opressão por culpa ou vergonha, você vai recebendo também bloqueios nesses chakras de sobrevivência. E isso faz como num celular que vai ficando velho, fazendo com que a energia não percorra de forma potente, fluida e elevada para chegar nos centros de criação e te permitir essa sintonia, essa afinação perfeita desse seu instrumento sagrado que é o seu corpo. Então, nós precisamos afinar nossos instrumentos, afinar, alinhar os nossos centros energéticos, essas cordas, esses canais por onde passa o sopro de vida, a energia vital, o fôlego de vida, a força vital que dá vida à vida, para que a energia possa percorrer livre de qualquer mácula, de qualquer bloqueio, de qualquer vergonha, de qualquer culpa, de qualquer ressentimento, de qualquer rancor, de qualquer trauma, para que ela possa fluir livremente dos 3 primeiros centros de sobrevivência, sendo elevadas e transmutadas em energia pura de criação, que eleva, empurra a nossa consciência para estados vibracionais mais altos. E quanto mais alto vibramos, maior a nossa sintonia com o universo. Porque como em qualquer instrumento, quando ele está desafinado, quando você emite o som nunca sai de uma maneira ressonante, potente o suficiente. O som fica meio, sabe, desafinado, travado, bloqueado. Agora você pega um instrumento afinadinho. Quando você toca, o som ressoa e ele se propaga. Ele bate nas paredes e reverbera, porque ele está afinado. Ele está no tom e na frequência correta que ele precisa estar. E isso gera ressonância. Essa ressonância é uma alta taxa vibracional reverberando em alta vibração e assim você se conecta com a fonte.
É assim que você consegue se conectar com o som de Deus, que você só consegue ouvi-lo em silêncio. Porque enquanto você está com todo este barulho de traumas, vergonhas, culpas, inseguranças, desconfianças, medos, raiva, rancor, ódio, julgamento, crítica, com tudo isso aqui, seu instrumento está desafinado. Logo, não há vibração suficiente para permitir essa conexão. Assim como a mente também está cheia de pensamentos, excesso de futuro, excesso de passado e nada de presente. Este presente que foi nos dado, que é este momento aqui, vivendo aqui nesta vida. Então eu vou ensinar para vocês uma técnica muito simples, no entanto muito potente, que quanto mais você repete, quanto mais você se dedica a esta prática todos os dias, você vai estar afinando o seu instrumento. Afinando o seu instrumento para que estes bloqueios, estas máculas, essas rupturas no seu campo energético possam ser integradas, limpas, purificadas, liberadas para que a energia possa fluir e se elevar para os seus centros de criação. E como geralmente nós afinamos o instrumento? Sim, podemos afinar um instrumento de ouvido, porque a gente já sabe aquele tom, aquele som. Ou a gente pode afinar um instrumento por comparação. E aí você pega um outro instrumento afinado e você vai tocando uma nota específica ou aquela corda específica. E aí você pega um instrumento desafinado e você vai tocando e você vai percebendo, olha, o som está aqui e não está afinado. Aí tu vai, né, apertando aos pouquinhos a corda, você vai afinando aos pouquinhos até ficar os dois com o som igual. Ou, por exemplo, usando diapasões, que são, né, como se fossem gaitas, que você, quando assopra, sai uma nota específica e aí você pega por ouvido, compara aquele som, né? Tu vai afinar uma corda lá. Aí você assopra o diapasão referente à corda lá. E aí você toca simultaneamente o instrumento enquanto sopra aquele som e você vai percebendo, opa, tá muito baixo ou tá muito alto e você vai afrouxando ou vai apertando a corda conforme aquela afinação. Então você pode afinar instrumentos musicais de ouvido, porque você já reconhece o som, que é aquela sintonia, aquele tom, aquele equilíbrio perfeito daquele instrumento, daquela corda, naquele tom, naquele som, você já reconhece de ouvido. Ou você pode pegar um som por comparação e por ressonância simpática, você vai ajustando e afinando o instrumento pouco a pouco. Para aqueles que já estão despertos, já estão na jornada do autoconhecimento, nós geralmente alinhamos os nossos chakras de ouvido. Como assim, Gabriel? De ouvido no sentido de sentir mesmo, né? Você percebe quando tu tá com um chakra superestimulado ou pouco estimulado, lembrando que o chakra pode estar hiperestimulado ou hipoestimulado. O que que isso quer dizer? Hiper é para mais e hipo é para menos. O chakra ele pode estar com energia excessiva ou com energia de menos. O equilíbrio perfeito é igual a um instrumento. Para o violino tocar a corda sol, ele não pode estar frouxo demais, ou seja, desculpa, ou seja, sem energia, metaforicamente falando, em relação aos chakras, ou apertado demais, ou seja, com energia demais, metaforicamente falando, relacionando-se com o chakra. Para que ele possa ter a ressonância da nota sol, ele tem que estar no equilíbrio perfeito. Ele não pode estar hiper apertado e nem de menos apertado, nem frouxo demais. A mesma coisa são os nossos chakras. Ele não pode estar com energia demais e nem com energia de menos. Ele tem que estar no equilíbrio, na sintonia perfeita, que, como eu já disse no início da live, é individual para cada um. Então, depois de toda essa linguagem, essa alegoria, essa metáfora, agora vai fazer sentido do porquê
e do como funciona este exercício. Porque, como eu falei, para você afinar um instrumento, uma corda, qualquer que seja um instrumento, você pode fazer de ouvido ou por vibração ressonante. Você pega um outro som e fica ali fazendo aquele outro som, ou um instrumento afinado e você toca aquela nota, e aí você pega um instrumento desafinado, toca a mesma nota e não tá igual, tá frouxo demais ou apertado demais. Aí você vai ajustando até fazer o mesmo som. Ó, tá baixo demais o som, agora tá alto demais, aí você vai ajustando. A mesma coisa com esta prática, com esta meditação. Esta é uma meditação simples. Hoje eu vou ensiná-la para vocês. E você vai ver que não tem segredo nenhum. E aí você pode fazê-la quando você quiser. Em breve eu guiarei ela em grupo. Então, mas eu vou falar aqui os macetes, né? Vocês podem procurar no Google pelo termo Bija Mantra. Bija Mantra. Os ancestrais do hinduísmo já sabiam, e o própria língua sânscrita, que é uma língua morta, ela não foi feita como as outras línguas pelo seu potencial de significado e facilidade de repetição, mas sim pelo potencial vibracional de cada sílaba, de cada palavra. Assim foi criado o sânscrito, não pelo significado das palavras, mas pelo potencial ressonante vibracional quando entoado uma palavra, as vogais e as consoantes, as sílabas. Então, o Bija Mantra vem das tradições ancestrais do Ayurveda, das tradições védicas, e era usada como medicina no passado para alinhar os corpos, para que eles pudessem ressoar na afinação perfeita, consequentemente tendo mais saúde. Porque quando o seu corpo está afinado, você, além de conseguir conectar-se mais facilmente com o divino que habita em você e com o universo, com a essência, com o seu próprio caminho de autoconhecimento, seu corpo fica muito mais saudável também. Você se sente uma pessoa muito mais abençoada, próspera, abundante. Você consegue realizar mais coisas, ter um melhor desempenho. Você se torna uma pessoa radiante, inspiradora, emocionante, potente, forte. Uma pessoa que passa uma integridade, ao mesmo tempo uma amorosidade, um acolhimento. Sabe aquela pessoa que você admira? Imagina uma pessoa que você conhece que quando chega no ambiente, a energia dessa pessoa é tão boa que parece que ela ilumina o ambiente. Lembra de uma pessoa, com certeza você tem uma pessoa assim na sua mente. São exemplos de seres e de pessoas que estão verdadeiramente alinhadas em si mesmas, conectadas com a sua essência, com a sua fonte de poder pessoal. Elas estão muito bem na sua própria pele, elas estão muito bem equilibradas, harmonizadas com elas mesmas, com a sua própria fonte interna. E, consequentemente, são pessoas muito mais positivas, que realizam muito mais coisas, são pessoas mais saudáveis, mais prósperas, mais abundantes, que inspiram ao invés de serem inspiradas, que doam ao invés de sugar. Entende? Por isso que elas entram no ambiente e doam muita luz, e você sente a luz, e você se sente inspirado, e você pensa, eu vou ser igual essa pessoa quando eu crescer. E você quer ser essa pessoa, você não quer ser essa pessoa que chega no ambiente e abençoa a todos com a sua luz, com a sua potência, com o seu poder, com a sua força? Você quer ser esse tipo de pessoa? Eu tenho certeza que sim, não é? Você quer ser? Digita que sim, quero saber, né? Digita sim. Você quer ser essa pessoa que doa a luz, que doa a força, que ilumina, que inspira, correto? Todo mundo, né? Quer ser esse ser que inspira, que doa amor, doa luz. Ninguém, por opção, quer sugar de ninguém, correto? Por opção, né? Conscientemente, às vezes a gente está como vítima, e aí, como vítimas, estamos completamente desalinhados. Quando nós estamos ainda na postura de vítimas, nós estamos em completo desalinhamento, completa desarmonia com os nossos centros energéticos e, consequentemente,
com menos energia, a gente vira vampiro energético, a gente suga do outro, não é isso? Porque a energia, lembra que eu falei, a energia circunda o nosso corpo como num campo de toros. Então ela sai do topo da nossa cabeça e entra pela base do nosso ser, pelo nosso chakra base. Mas se no meio do caminho tem bloqueio, essa energia não sai aqui, ou se sai, sai muito fraca, desequilibrada, toda bagunçada. Então você não está doando energia para o espaço, você só está sugando, sugando, e a energia está morrendo em você. E é assim que as pessoas se sentem perto dos vampiros energéticos, dessas pessoas que não estão alinhadas, não estão íntegras, não estão nessa sintonia, nessa afinação perfeita com o som do universo, com o som de Deus. Elas sugam energia, a energia entra aqui e se perde aqui, se perde, fica bloqueada. E fica bloqueada na forma de rancor, de raiva, de ressentimento, de ódio, de sarcasmo, de egoísmo, de crítica, de julgamento. Aí você fica jogando veneno no espaço. Seu instrumento, lembra? Quando o instrumento ele está alinhado, sai o lindo e perfeito som. Agora, quando o instrumento ele está desalinhado, o que é que sai? Não sai coisas boas. Sai um som desafinado. Sabe o que é que sai de um instrumento / pessoa desalinhada? Crítica, julgamento, fofoca, o hater. Porque da palavra, do instrumento deles, não pode sair o mel, uma melodia angelical, maravilhosa que inspira. Porque não tem esse som, está desafinado como uma gralha. Toda desafinada, toda desalinhada. Então não tem como sair mel, só sai o que é fel. Só sai o discurso de ódio destilado, a intolerância. Só sai a crítica, o julgamento, a fofoca, o cuidar da vida alheia quando temos que olhar para dentro de nós. Porque o instrumento está desalinhado. A Fátima perguntou, por onde entra a energia? Pela base do nosso ser, pelo nosso chakra básico. Fica na base da nossa coluna, onde você está sentada agora, apoiada, é aí que fica teu chakra base. É por aí que entra a energia. A Rosalie comentou aqui no YouTube, já fui assim. Pois é, né? Reconhecer-se é importante, porque quando você gera consciência das suas sombras, é quando você consegue superá-las, né? A Sônia perguntou, Gabriel, por favor, me ajude. Sempre acompanho suas lives. Eu preciso desse alinhamento. Como fazer? Pode me ajudar? Claro, vou ensinar para vocês agora. Olha, perceba, pessoal, o processo de alinhamento é uma coisa que tem que ser uma prática. Uma vez que você consegue afinar seu instrumento, como eu tenho lá vários instrumentos na parede, principalmente os instrumentos de corda, e nós somos muito parecidos com instrumentos de corda, se eles ficam ali na parede muito tempo, o que acontece? Eles desafinam, aí você tem que pegar e desafinar de novo, né? Tem que afinar de novo. A mesma coisa tem que ser com esse tipo de prática, tá bom? Então, vamos lá. Você vai perguntar assim, Gabriel, beleza, você vai ensinar como faz, mas eu não consegui anotar, eu esqueci. Aí eu vou falar, digita no Google Bija Mantra, e aí você vai ver lá os Bija Mantras, tá? Então, o primeiro Bija Mantra, lembra que a gente pode afinar um instrumento com a ressonância de um outro som no mesmo tom para você fazer o som e ir afinando o seu instrumento. Ou por ouvido. No caso, a gente vai fazer por ressonância aqui, né? A gente vai afinar o instrumento sagrado do nosso corpo por ressonância, correto? Então, o som do chakra básico é o som LAM. LAM. Quando eu fiz aqui, eu já senti vibrando lá a base da minha coluna. Gente, mantras, eu vou ser bem curto e direto. Mantra não é para ficar sendo repetido. Tudo isso que eu fiz aqui são gestos metafóricos para
a repetição dos mantras de uma maneira totalmente indiferente, desconectada, como todo mundo faz. As pessoas ficam repetindo mantras e sons de uma maneira indiferente, sabe? E um mantra, principalmente o Bija Mantra, que é o mantra de cada chakra, o som, a ressonância de cada chakra, não basta ser repetido de forma leviana, de forma indiferente, insensível. Você precisa incorporar o som. Você precisa sentir o som. Você precisa se tornar o som. E aí você tem o lã. Só que você vai fazer esse lã, tá? Na altura, no tom, no volume, na entonação, que for perfeita para a sintonia do teu corpo, para você, o que você se sinta mais confortável. Então eu vou falar o Bija Mantra de cada um dos chakras, mas lembre, quando você for fazê-los, faça cada um pelo menos umas 7 vezes. Cada um umas 7 vezes. Você vai se sentar, você vai fechar os seus olhos, você vai respirar profundamente algumas vezes para relaxar o seu corpo, você vai manter a sua coluna ereta e você vai inspirar profundamente pelo nariz e vai soltar o ar fazendo esse som, estendendo ao máximo o tempo desse som. Então, no caso do Muladhara Chakra, o chakra básico é o som LAM. LAM. Tá vendo? Eu tô fazendo modulações de vozes aqui para exemplificar a maneira como você vai fazer as primeiras vezes até você encontrar o som que reverbere mais na base da sua coluna. Eu já sei como é que é para mim. Então eu já vou certinho, porque eu já treinei. Já fiz isso muito tempo, muitas vezes. Então eu já chego no LAN direto, que eu sei qual que funciona. Mas se eu não soubesse hoje, por exemplo, eu faria assim, nas primeiras vezes eu faria assim. Até encontrar a altura, o volume, a afinação perfeita para o meu instrumento sagrado, que é o meu corpo, para vibrar naquela corda, naquela ressonância da base da minha coluna, que é aquela afinação perfeita para minha coluna. Então, por isso que você tem que sentir o som, ouvir o som, incorporar o som, se tornar o som. Você não pode repetir de forma leviana, senão não vai fazer diferença nenhuma. Então, do chakra básico é o LAM. LAM. Aí acabou o ar, inspira profundamente pelo nariz de novo e solta lentamente, expandindo ao máximo, estendendo ao máximo o som e fazendo as flexões de volume, de entonação, de pitch, para você encontrar a vibração do teu corpo. E aí vai. O chakra sacral é o nosso Svadhisthana chakra, já é o mantra VAM. O chakra umbilical, conhecido como Manipura Chakra, o chakra do plexo solar, da boca do estômago, tá? Ele fica ali bem na boca do estômago, mais ou menos, né? Ele é o RAM. RAM, R-A-M, né? Já o chakra cardíaco, o Anahata Chakra, o chakra do coração, né? Ele é o mantra Yam. Yam. O chakra laríngeo, o Vishuddha Chakra, o chakra da garganta, o chakra da nossa verdade. Ele já é o mantra Ram. Ram.
é tipo um ã mais aberto que o rã, tá? Do umbilical, porque é com H, é um rã mais aberto, você tem que sentir quase como se fosse um rá, sabe? Rá. Não é um rã, é um rá. Novamente, você vai flexionar a altura, volume, entonação, afinação, conforme você for encontrando a reverberação perfeita na região do teu corpo. Por isso que não basta repetir esses sons levianamente, de forma indiferente, insensível. Você precisa sentir o som, ouvir o som, sentir o som reverberando no seu corpo, incorporar o som, tornar-se o som. Porque se você for soltar o RAM, por exemplo, o RAM, que é a do laríngeo, que é o HAM, e aí você tem o do umbilical, que é o plexo solar, o RAM, que é RAM, são muito parecidos. Então, se você solta assim de maneira leviana, tu não vai sentir a vibração. Você tem que sentir a vibração na parte do seu corpo. Então, por exemplo, no meu caso, o RAM para reverberar aqui no meu manipura, no meu chakra da boca do estômago, do plexo solar, é assim, ó. Já o da garganta, o laríngeo, o Vishuddha chakra, o RAM, é assim, ó. Perceba que tem uma diferença no meu caso, mas o meu corpo, eu tenho uma caixa torácica. Eu tenho um corpo acústico diferente, um espaço diferente na minha cavidade pulmonar, na minha cavidade torácica. As minhas cordas vocais também possuem uma estrutura diferente, o espaço da minha laringe, da minha garganta é diferente, o canal respiratório é diferente, o canal cranial, a caixa cranial também é diferente, o tamanho da minha cabeça é diferente da tua. Então, o som que vem da alma, entoado para reverberar em cada parte no meu corpo, vai ser diferente do teu corpo. Porque a forma como reverbera é diferente, tá? É diferente. Aí a gente vai para o chakra frontal, o Ajna chakra, o chakra do terceiro olho. E é o som OM. OM. E o chakra coronário, Sahasrara chakra, o topo da cabeça, é o silêncio. Porque é aqui que nós fazemos a conexão com o divino, com o universo que está dentro, fora, as above, so below, tanto acima como abaixo, está em toda parte, né? Então é o som que você vai reverberar aqui, que é o silêncio. Porque lembra, o som de Deus, o som do Criador, do universo, do divino, a gente só ouve no silêncio. Só que teu corpo, como instrumento sagrado de expansão e elevação da sua consciência, conforme a agenda de crescimento da sua alma, precisa estar afinado. E você repetindo esses bijas mantras com a ressonância perfeita em cada região do seu corpo, por ressonância, você vai estar afinando o seu corpo. Lembrando que, como eu já disse, como músico, a gente sabe que para você afinar um instrumento, você faz de duas formas: de ouvido, porque você já sabe exatamente como é o som. Você não precisa de um som de referência. Ou por ressonância, que é quando você pega um som igual e toca, até você fazer o instrumento desafinado ficar naquele som igual. E o som do meu corpo é diferente do som do seu. Porque quando você afina esses instrumentos, você começa a fazer com que a energia flua. E a energia fluindo, você eleva o potencial vibracional. A energia que estava bloqueada aqui nos 3 primeiros centros de sobrevivência vai subindo e se elevando. E assim você consegue se conectar. Você vai fazer todos eles juntos, no sentido assim, você vai pegar, vai sentar para meditar e você vai viajar, vai
passear por cada um deles, só que um de cada vez, não dá para fazer tudo junto. Então você vai pegar ali o chakra base, e aí você pode fazer no mínimo 4 vezes, até 10 vezes. Então, é uma sequência assim, você vai inspirar profundamente e vai soltar o som. E vai até onde der. Quando acabar o ar, é uma contagem. Aí você inspira novamente e faz de novo, segunda vez. Solta até onde dá. Não deu mais, respira novamente. Terceira vez, quarta vez, assim. Então, no mínimo 4 vezes cada um. E aí até 10 vezes cada um, dependendo do tempo que você tem disponível, tá? Aí você faz, por exemplo, se você for fazer, hoje eu tô corrido, vou fazer só 4 vezes cada um. Aí você faz 4 vezes o Lan, 4 vezes o Van, 4 vezes o Ran, 4 vezes o Yan, 4 vezes o Han, 4 vezes o On, e aí depois fica uns 10 minutos pelo menos em silêncio. Só sentindo o corpo. Só sentindo o corpo. Lembrando que isso aqui não é uma fórmula mágica secreta que você faz e pum, 2 mais 2 é igual a 4, pronto, conexão divina. Não. É treinamento. Treinamento. Até você achar a sua afinação perfeita. A ressonância perfeita que faz você ressoar junto com o universo. E aí, com o tempo, treinamento suficiente, você vai se conectar, né? Você vai se conectar com essa fonte, né?